Corinthians vence na Libertadores e assume a liderança do seu grupo. Será que o Timão voltou? Depois de um começo irregular, depois de críticas e depois de 4 jogos sem vencer em casa, o Corinthians finalmente volta a vencer. E não foi qualquer vitória, foi na Libertadores, com autoridade, e agora o time assume a liderança do seu grupo na Liberta. Mas será que o Corinthians finalmente engrenou ou foi só uma vitória isolada? É isso que a gente vai analisar aqui e agora. Bom, o Corinthians ele entrou em campo bem pressionado, a equipe vinha de 4 jogos sem vitórias na Neoquímica Arena, algo incomum para um time que costuma ser muito forte em casa, fazer um caldeirão lá na Neoquímica Arena, o Corinthians sempre foi muito forte lá, e além disso, o desempenho em 2026 vinha sendo bem irregular. Até então, o Corinthians tinha apenas 4 vitórias em 11 jogos como mandante na temporada, ou seja, era um jogo decisivo não só pela Copa Libertadores, mas também pela própria confiança em equipe. A gente sabe que fez um jogo muito decisivo contra o Palmeiras no derby, empatando ali, conseguindo o empate ali com 2 jogadores a menos, mas a gente sabe que o time queria a vitória. O time comandado por Fernando Diniz, ele entrou em campo buscando controlar o jogo desde o início. O adversário era o Independiente Santa Fé, equipe tradicional da Colômbia, mas que não vinha vivendo um grande momento. E aí o Corinthians começou com Hugo Souza no gol, defesa com Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e o Bidu, e no meio vem com Ranielli, André, Breno Bidon, Rodrigo Garro, já na dupla de ataque, Kaique, a cria do Terrão e o Yuri Alberto. No primeiro tempo, o Corinthians ele começou dominando o jogo, teve cerca de 60% de posse de bola, controlando as ações e tentou pressionar ali o Santa Fé. Posse de bola refletiu bastante o que o Diniz tenta implementar nos times que ele assume o cargo de técnico, porém tinha um problema, o time tinha a bola, mas não conseguia criar grandes chances. As melhores oportunidades vieram da bola parada, o argentino Rodrigo Garro foi o grande destaque, na minha opinião, na primeira etapa por conta da cobrança de falta perigosa, um escanteio que quase virou gol no primeiro tempo e uma participação bem ativa no meio de campo. E mesmo assim, o primeiro tempo terminou sem nenhum gol. O Corinthians dominava, mas ainda faltava uma eficiência para concluir e marcar ali, tirar o placar do 0-0. Já no segundo tempo, o Corinthians voltou bem melhor, mais agressivo, direto, criando mais oportunidades, e até que os primeiros 5 minutos do segundo tempo saiu o primeiro gol. O primeiro gol foi uma jogada ensaiada de escanteio, acho que o Diniz treinou bastante isso, porque o Rodrigo Garro cruzou, Gustavo Henrique desviou, ali jogou ali para o meio e o Ranielli apareceu dentro da pequena área como se fosse um 9. Tá aí o Corinthians fez 1-0, 1 para o Timão, 0 para o Independiente Santa Fé, e esse gol mudou completamente o jogo, já que o Corinthians ficou bem mais tranquilo e passou também a controlar ainda mais a partida. Depois do gol, o Corinthians deu uma diminuída no ritmo, passou a trocar passes, controlar a posse de bola, esperar o momento certo, e o de Santa Fé tentou reagir, mas praticamente não levou nenhum perigo. A defesa do Corinthians foi sólida durante a partida, com destaque ali para os meio-campistas que marcaram muito bem, dando mais liberdade para os dois laterais. E aí, já que aos 34 minutos do segundo tempo veio o golpe final para matar ali todo o jogo. Mais uma vez, Rodrigo Garro na bola parada, cruzamento para a área e o Gustavo Henrique fez um verdadeiro malabarismo e marcou um gol de canela, isso mesmo, gol de canela do Corinthians, 2-0 para o Corinthians e a vitória ficou mais que garantida. O que isso significa? A vitória foi muito importante por vários motivos. O primeiro é que o Corinthians encerrou o jejum de 4 jogos sem vencer na Neoquímica Arena. O segundo, assumiu a liderança do grupo E da Libertadores e agora soma 6 pontos. Enquanto isso, o Peñarol tem 1 ponto, o Platense tem 1 ponto e o Santa Fé também tem 1 ponto. Ou seja, ele abriu uma larga vantagem no próprio grupo. Como destaque da partida, alguns jogadores merecem ser lembrados. Rodrigo Garro, porque participou dos 2 gols e foi o principal articulador do meio-campo corintiano. Ranielli, gol importante e boa atuação defensiva. Gustavo Henrique fez 1 gol e 1 assistência. E o Hugo Souza trouxe aquela segurança no gol sempre que ele foi exigido. Craque para mim da partida, Fernando Diniz, que conseguiu ali dar um ânimo, reviver esse time, parou de fazer ali aquelas inversões de bola de um campo para o outro e colocou a bola bem no meio campo. E agora o time começa a mostrar uma evolução sob o comando do treinador. Com a análise final, foi uma grande atuação? Talvez não, mas foi uma vitória muito importante porque o Corinthians mostrou organização, controle, aproveitamento e principalmente uma grande evolução. Agora a pergunta é, esse Corinthians vai engrenar na Libertadores ou ainda precisa evoluir muito? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se você gosta de conteúdo sobre futebol, Libertadores e principalmente do Corinthians, se inscreve aqui no canal para não perder nada. Eu vou ficando por aqui e vai Corinthians!